Seguir o caminho do dinheiro. A CPI da Covid decidiu focar nos negócios milionários envolvendo o crime da cloroquina no Brasil. A receita da semana incluiu também declarações mentirosas do presidente da República e a confirmação da Copa América, a Copa da Morte no meio da pandemia no país. O Brasil de Bolsonaro mata de vírus, de fome e de tiro. No Rio de Janeiro, mais uma morte absurda. A jovem Kathleen Romeu, grávida, morreu após invasão da polícia militar a uma comunidade na Zona Norte. A boa notícia veio do Peru com a derrota da extrema-direita nas urnas. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. Bom, seguir o caminho do dinheiro. Follow the money, como dizem nos Estados Unidos. Seguir esse caminho do interesse financeiro pode ser a melhor forma para desvendar o crime da cloroquina. Sim, é um crime. Porque, de um lado, existe o crime sanitário, que é oferecer, vender a ideia para as pessoas de que existe uma substância que cura a Covid-19. Não é verdade. A cloroquina serve para outras doenças, não para a Covid-19. E o Bolsonaro virou garoto propaganda dessa substância. Mas além do crime sanitário, pode haver um crime financeiro. Quem é que está ganhando dinheiro com a venda dessa substância em larga escala para o governo federal? Os senadores começaram a investigar, a puxar esse fio e chegaram a 2 laboratórios, um deles coordenado, dirigido por Renato Spalletti, no laboratório Apsen. Ele recebeu empréstimo do BNDES durante o governo Bolsonaro. O BNDES que é presidido por Gustavo Montesano, um amigo de infância de quem? Dos filhotes, dos filhos de Jair Bolsonaro. Então os senadores começaram a puxar esse fio da meada para ver que interesses que existem aí. A comissão aprovou também a quebra de sigilo do ex-ministro Pazuello, general, do ex-ministro Ernesto Araújo, aquele do Itamaraty de barba, e de outros integrantes do chamado gabinete paralelo, do gabinete do ódio de Bolsonaro, para também saber sobre ramificações tanto políticas, nos telefonemas, e depois, quem sabe, ramificações financeiras. Aprovou ainda a condução coercitiva de Carlos Wizard, um dos grandes bilionários brasileiros, dono de várias empresas, cursos de escola de inglês e tal, que fez lobby pelo tratamento precoce, como eles chamam, que é o uso da cloroquina. Vai ter que ir para a CPI, ele está sumido, O Bolsonaro, enquanto isso acontece na CPI, resolveu dobrar a aposta. Então ele não recua, ele dobra a aposta, enfrenta. Esta semana ele disse que havia um relatório do Tribunal de Contas da União, o TCU, provando, segundo Bolsonaro, que metade das mortes por Covid no ano passado, na verdade, não eram por Covid. Bom, esse relatório não existe. Bolsonaro foi desmentido pelo Tribunal de Contas, pela direção do Tribunal de Contas, e descobriram que o que existe é um documento de um auditor que fez uma planilha por conta dele, que não tem base nenhuma, não tem base científica, é uma suposição. Um auditor, mais uma vez, amigo da família Bolsonaro. Então, uma jogada ali dentro do TCU para tentar favorecer e dar um discurso para o Bolsonaro, dizer alguma coisa. Não foi tanta morte assim. O TCU desmentiu. O Bolsonaro, mesmo assim, foi para um evento numa igreja em Anápolis, interior de Goiás, e repetiu essa ideia. Diz que as mortes por Covid, uma parte não estão confirmadas e, de novo, provocou os chineses. Falou em vírus produzido em laboratório, o embaixador da China já teve que responder de novo, ou seja, ele está brincando com a vida dos brasileiros. Nós temos quase 500 mil de mortes e o Bolsonaro segue brincando com a vida e com as mortes de quem já se foi. Bom, e quando eu falo que o Bolsonaro dobra a aposta, ele esta semana entrou num caminho muito perigoso para todos nós. O Bolsonaro decidiu agora fazer o discurso de negação do uso da máscara. Ele disse que encomendou para o ministro da Saúde, o Queiroga, um decreto autorizando quem já foi vacinado a não usar mais máscara e quem já foi contaminado também a não usar mais máscara. Como é que vai provar isso? Já imaginou? No meio da rua, no comércio, as lojas não podem aceitar quem está sem máscara. Aí o cara fala assim, não, mas eu já fui vacinado. Cadê o atestado? O comerciante vai ficar controlando quem foi vacinado, quem não foi. Isso é para gerar briga, é para gerar confusão. O Bolsonaro aposta no confronto. E, além de tudo,
além de ser um absurdo, né, do ponto de vista sanitário, porque todos os cientistas recomendam continue usando a máscara, mesmo que você já tenha sido vacinado, até porque a vacina protege, mas não é uma proteção absoluta. Principalmente porque o Brasil ainda não vacinou muita gente. Nós estamos ainda no começo da vacinação. Então, até você ter 70%, 80% da população vacinada, o vírus está circulando. Mesmo que você tenha sido vacinado 2 vezes, você pode pegar a Covid de novo, uma forma mais atenuada, né, que não seja tão grave, ou pode pegar de maneira grave também, pode dar um azar e acontecer. Então, o Bolsonaro de novo está brincando e conduzindo as pessoas para a morte. Vamos ficar muito de olho nisso. Além de tudo, é um pouco de cortina de fumaça para que a gente deixe de falar da CPI, das investigações. Ele agora tem 2 cortinas de fumaça. O futebol, durante um mês com a Copa América, e não use máscara, que é outro discurso que ele vai fazer nessas movimentações absurdas, enquanto a popularidade dele segue baixa, 30% de apoio. Eu acho muito, né? 30%, 35% de apoio para quem promove todos esses absurdos, mas a oposição a ele é muito maior que isso, 50%, 55% querem o Bolsonaro fora do poder. Bom, é uma situação grave, são muitos danos para a democracia, ele dá um discurso assim de negacionismo e também de violência para os seguidores dele, as polícias fora de controle, tão fora de controle, que mais uma vez essa semana no Rio de Janeiro, uma vítima numa comunidade na Zona Norte, a Kathleen Romeu, uma jovem, grávida, foi pega no meio de uma operação da PM, como eles falam, operação de matança, né? Entram atirando a esmo e acertaram essa moça grávida, ela morreu, houve protestos por parte dos moradores, mas enfim, depois da tragédia, do crime do Jacarezinho, mais esse agora com a jovem Kathleen Romeu, que não pode ser esquecido. No meio desse caos, o Brasil vai fazer a Copa América, que a Colômbia não quis fazer, era para ser lá. A Argentina disse que não tem como fazer, por causa da pandemia, e o Bolsonaro topou. Os jogadores fizeram aquela onda, vamos soltar um comunicado, no final se renderam para os interesses comerciais. O curioso é que vários patrocinadores que já pagaram pelas cotas da Copa América pediram para não expor as suas marcas num torneio que está marcado pela morte. Então é a Copa da Morte, a Cova América, como alguns estão chamando. O Bolsonaro deve participar, dar o pontapé de abertura nos jogos ali da Copa América. No meio desse caos todo, uma boa notícia aqui da América do Sul veio do Peru, com a derrota da Keiko Fujimori por uma estreita margem. A Keiko é filha do ditador Fujimori do Peru, foi derrotada por um professor sindicalista que veio do interior, indígena, de origem muito humilde, socialista, Pedro Castilho. Nós vamos falar mais desse tema no próximo bloco. O nosso cafezinho essa semana vai para os camponeses e os mineiros, os trabalhadores, no país vizinho aqui no Peru. Eles garantiram a vitória importantíssima de Pedro Castillo, candidato socialista, indígena, no segundo turno da eleição presidencial. Além da vitória do Castillo, garantiram a derrota da Keiko Fujimori, representante da extrema-direita lá no Peru. Ela é filha do ex-ditador Fujimori. Foram os dois para o segundo turno, a Keiko e o Castillo. A elite empresarial, os meios de comunicação e a população, a maioria da população urbana de Lima, a capital, ficaram ao lado da Keiko Fujimori. O Pedro Castillo teve uma votação muito forte no interior, de 70 a 30. E em Lima isso se inverteu. Lima tem uma grande quantidade, 30, 40% da população está ali na região metropolitana. O perfil de Pedro Castillo, ele usa um chapelão, apareceu a cavalo algumas vezes durante a campanha. As pessoas aqui no Brasil ficaram achando, nossa, coisa meio folclórica, andar a cavalo, usar um chapéu. Não. Esse chapéu é muito simbólico lá no Peru, de uma instituição nas comunidades indígenas andinas dos Andes, né? São chamados rondeiros. O que quer dizer rondeiro que usa esse chapéu e anda a cavalo? Eles fazem a ronda. É a guarda armada camponesa para se opor
a violência policial do Estado e a violência que vinha também do outro lado, durante o período do Sendero Luminoso, daquela guerrilha que havia no Peru. Então os ronderos simbolizam o poder popular, inclusive armado, porque eles faziam essas rondas com o facão, com a espingarda, com o que tivessem. Mas a principal arma do Pedro Castillo é o lápis. Ele fez a campanha o tempo todo com o lápis. É o professor. Lembram que aqui havia o professor Haddad contra o capitão? Lá o professor ganhou, numa margem muito pequena, menos de 0,5% dos votos. E agora a extrema-direita quer fazer um tapetão. A Keiko Fujimori é uma espécie de Aécio Neves, que não quer aceitar o resultado das urnas. Por isso, o povo está indo para as ruas e, além de ter garantido a vitória do Pedro Castillo, tem que garantir agora a posse e depois que ele governe. Como governar um país em que as elites ficaram totalmente contra o candidato, né? Ele não tem apoio nas classes médias, tem mais apoio realmente do povo camponês. Ele está prometendo uma constituição nova na linha do que fez Evo Morales na Bolívia. Então vai ser um momento de muita tensão no Peru, que nos últimos anos teve 3 ou 4 presidentes em sequência, eles foram sendo trocados, derrubados, e teve também a Lava Jato peruana, que levou inclusive um ex-presidente da República ao suicídio. Um país com muita instabilidade e agora conduzido por um socialista, Pedro Castillo. Nosso cafezinho para aqueles que lutaram e garantiram essa vitória importantíssima, mostrando uma virada aqui na América do Sul. Um cafezinho para os amigos peruanos. Bom, a gente está falando do Peru, essa vitória de um candidato socialista no Peru. Então vou deixar como sobremesa essa semana, como indicação aí de leitura, dar uma retomada na obra de um autor importante peruano, o José Carlos Mariátegui. Esse aqui, olha, escreveu esse livro Por um Socialismo Indo-Americano e escreveu, bom, várias obras. Essa outra aqui pela editora Expressão Popular, 7 ensaios de interpretação da realidade peruana. O Mariátegui também tinha origem indígena, nasceu no interior do Peru e a obra dele é uma tentativa de fugir daquele pensamento muito centrado na Europa. Ele é marxista, ele usa as ideias de Marx, da luta de classes, mas adapta para a realidade da América Latina e valoriza muito a questão indígena, a questão comunitária. Ele fala até desse princípio ali comunitário dos indígenas, ali poderia haver uma semente de socialismo também. E se contrapõe a um outro marxismo, a uma outra linha marxista que é muito forte na Europa, no século XX, que é aquela ideia do progresso, desenvolver, industrializar, etc. Não, o Mariátegui quer valorizar o que vem dos indígenas. Então, é interessante porque o Pedro Castillo, esse que ganhou a eleição no Peru, se apresenta como um herdeiro de Mariátegui. Vale muito a pena retomar a obra desse autor. Ele morreu jovem, com menos de 40 anos, e fundou uma revista famosa chamada A Malta, em que discutia as questões de cultura e também de política, e foi um dos fundadores do Partido Socialista Peruano, que depois viraria o Partido Comunista Peruano. Então, a nossa sobremesa dessa semana, retomar a obra de Mariátegui no momento em que o Peru vai ser centro do debate político na América do Sul, e a obra do Mariátegui pode nos ajudar a entender o que está acontecendo por lá. Sobremesa para esta semana.